hoje nós vamos revisar um aplicativo de receitas. Quem mandou pra mim foi a Carolina Bedin através do Bootcamp UI UX, meu curso gratuito de UI UX Design. Vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? Sem enrolação, bora lá pro Behance, que foi esse link que ela me mandou. E olha só que bacana o projeto dela, ele é um livro de receitas personalizado. Quando você faz um projeto no Behance, normalmente eu sugiro que vocês coloquem aqui na capa uma imagem bem chamativa. Talvez desse pra colocar o celular bem maior mesmo. Não tenham medo de deixar as coisas grandes no Behance, sabe? É legal colocar imagens grandes. Vocês lembrem que vocês têm que chamar a atenção e mostrar o projeto de vocês. Não tenham medo de mostrar o layout de vocês, beleza? Então, começando aqui, ó, ela coloca aquela receitas contadas. Um livro de receitas elegante, completamente personalizado e com contador de calorias. Então é bacana que ela já tem aqui, ó, um diferencial, provavelmente, do produto dela, que é o contador de calorias. Um ponto interessante que eu consigo notar aqui quando eu vou rolando o projeto dela é que ela montou como se fosse uma apresentação de slides. Sei que normalmente a gente quer contar sobre o nosso projeto e o Behance tem algum espaço para isso, porém o foco do Behance normalmente é um pouco mais visual. Contem, mas mesmo quando você vai contar o teu projeto, tenta contar da forma mais visual possível, beleza? Então, às vezes com imagens, com ideias, enfim. Eu vi que ela colocou aqui bastante imagens também, mas ela também colocou bastante texto. Eu sugiro evitar colocar tantos textos e tentar colocar imagens maiores mesmo. Ela coloca aqui, ó, que primeiros passos, logo no início eu tirei as ideias da cabeça, criando um protótipo de baixa fidelidade. Aqui entra um ponto importante que eu me pergunto se ela não fez nenhuma pesquisa para chegar nisso. Porque aqui ela coloca que ela fez um aplicativo personalizado, elegante, com contador de calorias, enfim. Mas para que esse contador de calorias? Qual o problema que você está resolvendo? Para que serve? Qual que é a real função desse teu aplicativo? E normalmente a gente descobre esse tipo de problema fazendo entrevistas, conversando com as pessoas. E assim, se você não conseguir, meu primeiro projeto, eu não consigo de jeito nenhum fazer entrevista com ninguém, pelo menos pesquise na internet, em redes sociais, aplicativos semelhantes, vê o que a galera tá falando, o que a galera que gosta de culinária tá pedindo, vai, sei lá, no canal da Palmeirinha, nem sei se assiste. Pergunta lá, vê o que as pessoas estão comentando, vê o que as pessoas querem, beleza? Então vale a pena dar uma pesquisada mais antes de começar a esboçar soluções, porque quando você começa a esboçar soluções, se você não tem um problema claro, dificilmente você vai ter uma solução, porque a solução pra quê? Entendeu? Você não tá focando em um problema, e o legal da gente focar em um problema é que realmente a gente vai ter uma solução no final, beleza? Então aqui daí ela fez também um diagrama de fluxo. Eu me pergunto se ela fez nessa ordem aqui, primeiro o wireframe e depois o diagrama. Normalmente a gente faz esse diagrama antes de fazer o wireframe. Porém, como eu digo, nada na minha vida tem regra. Se você tiver uma justificativa e se para você funcionou fazer o fluxo depois de fazer o wireframe, beleza. Por que que normalmente a gente faz antes? Porque normalmente esse fluxo, ele ajuda a gente a entender melhor como que vai ser a estrutura das telas, o que precisa em cada tela, onde que precisa de um botão para ir para a tela seguinte e assim por diante. Eu achei que esse fluxo aqui ficou bem bacana e eu tenho certeza que ele deve ter te ajudado bastante na hora de fazer o aplicativo. Outro ponto aqui, ó, então depois que ela fez aqueles wireframes à mão e tudo mais, depois do fluxo ela ainda fez daí realmente os wireframes com uma fidelidade baixa. E isso é legal de fazer, eu normalmente gosto de fazer esses wireframes com baixa fidelidade, principalmente para validar a estrutura, para validar conteúdo, principalmente quando a gente lida com outros clientes, com pessoas externas. É bacana esse tipo de coisa, porque ele ajuda a validar o que realmente vai no nosso aplicativo. Então aqui, ó, tem as telinhas de login, tem a tela de criar conta, tela de fazer cadastro. Dá pra ver que ela se preocupou em fazer várias telas para contar a história inteira, isso é bem legal também. Aqui, tipografia e cores. Aqui, por enquanto, cores, né? Eu sei que daqui a pouco ela vai falar de tipografia também. Um ponto importante, gente, quando eu olho essas cores aqui, o que me chama mais atenção? Dá pra ver que eles têm uma gradação, por exemplo, a parte do branco, daí que tem um cinza mais claro, aqui tem um cinza um pouco mais escuro. Eu acho que aqui é o mais escuro, mas não dá pra ver bem claro se esse daqui é mais escuro que o outro, ou não dá pra ter bem claro essa gradação de um para outro. Normalmente, quando a gente apresenta gradações de uma mesma cor, é bacana você colocar nessa ordem lógica, tipo do mais claro pro mais escuro, ou do mais escuro pro mais claro. Outro ponto que me chama bastante atenção é que, por exemplo, ó, isso daqui, ó, parecem cinzas mais puros, e isso daqui, por exemplo, é um cinza que a gente chama de contaminado. O que é uma cor contaminada? É quando você pega, por exemplo, uma cor neutra, por exemplo, um cinza. O cinza é uma tonalidade do preto mais fraquinha, basicamente. A forma mais tosca de explicar o que é cinza você vê nesse vídeo, gente. Continuando. Então, normalmente, quando ele é um cinza com uma cor contaminado, ele é uma gradação daquela cor
Porém, aqui eu consigo ver, ó, que ele tem um azulzinho, um meio puxando pro roxinho, enfim, com certeza foi adicionado aqui provavelmente um pouco de azul e até um pouquinho de vermelho nesse cinza. Ou seja, ele já não é um cinza puro. E aqui parecem cinzas um pouco mais puros. Por que eu tô chamando a atenção disso? Porque se você for usar só cinza puro, use somente cinza puro, ou seja, somente as gradações diretas do branco ao preto. Porém, se você for usar contaminado, sempre com azulzinho, use sempre com um pouquinho de azul, porque dessa forma você consegue criar uma gradação mais certinha, beleza? Todos esses cinzas aqui, eles estão, principalmente esses dois aqui, eles são muito, muito, muito próximos entre eles. Então eu acho difícil você conseguir distinguir na interface por que utilizar um e não o outro. Um ponto que eu quero ressaltar, ó, que ela falou aqui, ó, ser elegante e legível. Ela focou então em estilo tipográfico elegante e legível. E aqui o que me chama a atenção é que essa tipografia, normalmente essas tipografias assim mais arredondadas, com essas carinhas assim, elas remetem a algo um pouco mais infantil e não tanto elegante. Normalmente quando a gente pensa em algo elegante, por exemplo, pesquise lá, sei lá, convite de casamento, essas grandes marcas, tipo, sei lá, Chanel, eu nem sei quais são grandes marcas, própria Apple, enfim, são tipografias bem mais clean e muitas vezes também tipografias com serifa. E daí nesse caso eu não recomendo para aplicativo você utilizar aquelas tipografias muito desenhadas e coisas assim. Para uma marca pode ser até que funcione, mas para um aplicativo, se você quer trazer esse tom elegante, eu partiria para uma tipografia mais clássica e com serifa em conjunto com uma tipografia não serifada. No caso, quando eu falo uma tipografia mais clássica mais clássica com serifa, eu penso, por exemplo, numa Garamond, eu penso até numa Playfair, que não é tão clássica assim, Lora, que são tipografias que tem no Google Fonts, porque essas tipografias, elas têm alguma serifinha e a serifa, ela ajuda a trazer esse ar de chique. Qualquer coisa que você não souber o que é serifa, é aquele tracinho que tem embaixo da fonte, tipo a Times New Roman quando você compara com a Arial, beleza? Aqui, ó, legal, ó, que ela criou até o logo da marca. Isso é bacana, não era obrigatório, mas eu achei bem legal dela trazer porque mostra um esforço a mais. Gostaria de ver mais aplicações, queria entender também quando que usa assim ou quando que usa assim. Você traz muito processo e traz pouco mockup. Normalmente o que funciona muito bem para Behance é mockup. Mockup é tipo aquela tela aplicada como se fosse num celular de verdade, como se fosse, sei lá, num celular na mesa da cozinha. Dá uma pesquisada em projetos do Behance que tem bastante inspiração bem legal nesse sentido. O projeto dela dá pra ver que é bem parecido com o wireframe que ela tinha criado, mas aqui agora, ó, já com as imagens, tomar algum cuidado. Esse elemento aqui, ó, ele parece muito com o botão, ou seja, é difícil para mim saber o que é o botão aqui, já que esse elemento chama tanta atenção. Até, inclusive, botão, eu evitaria usar a opacidade no botão nesse caso, beleza? Dá para usar em alguns casos, mas em geral é bem difícil da gente utilizar em botões, beleza? Enquanto você não estiver bem segura disso, eu sugiro evitar. Ponto que eu vi, ó, em que em vários locais você teve que usar esse fundo branco porque você colocou a imagem de fundo, correto? Dá para perceber isso. Eu sugeriria que nesse caso da imagem de fundo, colocasse um overlay preto mais escuro em cima da imagem, para você não precisar, mesmo que ficasse bem escuro e desse para ver pouco a imagem nessa tela de login, para você não precisar usar sempre esses fundos brancos, porque tudo aqui parece um botão. Isso, o acesso à sua conta parece um botão, e eu acho que não é, porque é para você acessar com o Google ou com o Facebook. Esses dois, beleza, estão bem cara de botão e eles destacam super bem na página. O entre com o seu e-mail também parece um botão. Cancelar, tudo tem exatamente o mesmo peso. Qual que é o botão mais importante dessa página? O que você quer que o usuário faça? Não fica claro para o usuário. O alinhamento dá para ver aqui que está bem alinhado e os textos eles estão centralizados, mas como você usou esse fundo branco, dá um pouquinho de impressão de que eles não estão alinhados justamente por causa desse fundo branco, beleza? Então tomar cuidadinho com isso. Aqui, ó, tem também, ó, mesmo caso, como você utiliza essas imagens de fundo, você tem que sempre estar utilizando esse fundo branco, e eu acho que isso tira um pouco do charme do teu projeto, sabe? Se você jogasse um overlay preto bem mais escuro e que desse para ver menos a imagem, daí você utilizasse a tipografia branca sobre o fundo preto direto, sem essas bordas, com certeza ficaria bem mais chique. Outra coisa, ó, como aqui tá cheio de espaço, ó, tem um espação vazio aqui no meio do seu aplicativo, a gente quer usar esse espaço, podia aumentar muito esse texto, ou colocar esse botão aqui de adicionar, ó, bem aqui no meio, grandão, talvez não tão grande, né, no tamanho decente, para o usuário saber que ele tem que adicionar receita. Legal o fato de que você já ajuda a contar essa história para o usuário, que ele pode adicionar uma receita. A barra de menu aqui, ela tá bacaninha. Eu tomaria alguns cuidados, por exemplo, as configurações
proporções normalmente são menos importantes, então ela poderia estar aqui para a esquerda. E eu deixaria maior, porque se você pensar em alguém que tem uma mão muito grandona no celular, essa pessoa ela vai ficar muito triste com você de usar essa barrinha tão pequenininha, beleza? Dá uma olhada nos padrões do tamanho que a galera tem utilizado por aí. Aqui, ó, daí já tem as outras pagininhas também, bem similar. Aqui, ó, quando você usa com o fundo branco, fica bem mais legal. Tomaria um pouquinho de cuidado com o tamanho da tipografia, que elas são pequenininhas, inclusive o espaçamento entre as linhas. Por exemplo, esse espaçamento entre as linhas aqui do lado tá muito mais legal do que o daqui. Talvez desse pra encolher um pouquinho o tamanho da coluna, ó, tá vendo que ela tá bem grudada na borda? Pra não ficar esse texto tão grandão de um lado a outro. Imagem em aplicativo de receita chama muita atenção. Poderia deixar a imagem no tamanho, sei lá, metade da tela se precisasse, nem que o usuário tivesse que rolar, beleza? Porque a galera quer ver a imagem, a galera gosta de ver uma imagem. Talvez desse até pra brincar, talvez com algum vídeo ou algo assim. Olha só o tanto de fundos. Você tem fundo com imagem, você tem fundo branco, você tem fundo com esse cinza, você tem fundo com esse outro tom de cinza. Poderia padronizar melhor isso. Eu usaria fundo branco em todas essas telas aqui, ó. Já ficaria bem mais padronizado com aquela outra tela ali. A questão do alinhamento aqui tá bem legal, dá pra ver que você tem um grid, que você tem aqui as categorias, dá pra ver que você pensou em padronizar essa imagem aqui do fundo, ó, sempre tem a imagem com a marquinha, isso ficou bem legal também. Eu não entendo muito bem o que é esse excluir aqui, então talvez desse pra ter um pouquinho mais de indicativos nas coisas. Inclusive, se você arrumar essa barra de baixo, e eu tentaria deixar ela mais padrão mesmo, maiorzinha, com os ícones com espaço igual entre eles, eu colocaria até etiquetazinha, tipo home, busca, adicionar, embaixo de cada um dos ícones, porque isso deixaria ainda mais legal o teu projeto. Também, ó, tem a questão de categorias, o botão selecionar categoria, enfim, ao invés de explicar tanto, você pudesse ter gravado um videozinho da tela e ele falaria muito mais aqui no Behance, talvez desse até para colocar como GIF, que ele já ficaria rodando automático e daria pra gente ver de forma automática o teu projeto. Aqui é bacana que ele mostra que você pode adicionar as fotos. Eu achei bem legal aqui essa divisão entre escolher imagem e adicionar foto. Eu deixaria esse adicionar foto ou mais com cara de botão ou com um box, enfim, porque da forma como tá, eu fico em dúvida se ele é um título ou se ele é um botão. Então, se ele for um botão, ó, por exemplo, isso daqui tem mais cara de um botão. Embora eu tomaria cuidado com o contraste de preto no cinza bem escuro, beleza? E já sabe, se você quer mais vídeos como este, já se inscreve no canal e me segue em qualquer rede social, @XuizaCreative. Muito obrigada, gente!